Bom, irmãos, nós vamos dar início à escola e hoje nós vamos encerrar, depois de 3 domingos sem escola, devido a alguns problemas que aconteceram, que os irmãos sabem, e nós vamos encerrar, pretendemos encerrar o estudo sobre oração. Nós falamos, no primeiro estudo foram 3 ao todo. No primeiro estudo, nós falamos sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lembra que nós explicamos que as condições para uma oração diante de Deus ela tem que ser considerada como uma oração boa, lembra? Lembra? As condições boas, tem que ser feito com confiança, o Senhor tem que achar confiança na oração, não deve ser acompanhada de nenhuma ansiedade, nem deve pedir algo que não venha de Deus, e não deve ser acompanhada de paixões. Então nós explicamos essa parte, e depois no segundo estudo foi o pedido de justiça, aqueles que clamam por justiça, mas observando a sua condição diante de Deus. Hoje, irmãos, eu coloquei o título aqui, eu vou pedir aos irmãos para deixar a Bíblia aberta na carta de Tiago. Deixa. Nós vamos falar sobre a súplica do justo. A súplica do justo nós vamos falar. Não é fácil, não. Não é uma coisa corriqueira que se fala assim, é só falar sobre isso, não. Porque como nós sabemos, e quero crer que todos têm esse conhecimento, de que as Escrituras elas são misteriosas para nós. Mas ao mesmo tempo que elas são misteriosas, a palavra de Deus, ao mesmo tempo elas são reveladoras. Outra coisa, Deus nunca será conhecido em sua essência. Isso eu quero falar essa frase para impactar. Deus nunca vai poder ser conhecido no sentido da palavra por alguém. Ou seja, alguém pronuncia assim, eu conheço a essência de Deus. Ninguém conhece. A palavra de Deus ensina de que Deus se revela para o homem e condiciona o homem conforme ele caminha a cada vez mais ter experiência com ele. Mas como ele é um ser pessoal, dominante, soberano, que rege, controla e domina todas as coisas, e principalmente bom, amém, ele cede aos homens, ou alguns determinados homens, certas essências de conhecimento dele. E muitas vezes o homem que adquire esse conhecimento, ele não consegue passar adiante, não é que ele é fraco. Porque não é para passar adiante, é um conhecer que Deus se dá na sua essência para todos os homens, ou seja, prosseguirei, como é que é o versículo que diz? Continuarei, prosseguirei em seguir Senhor, como é que eu não me lembro do versículo agora? Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te. Então, esse versículo bíblico, ele está ligado à condição do homem de não conhecer. Olha bem, cada dia o pastor, a irmã Beth, o pastor Sérgio me surpreende. Um exemplo, estou citando uma frase. Então eu não conheço vocês. Isso pode ser uma conotação boa e uma conotação má. Vocês podem me surpreender, que eu não sabia que você era capaz de maldade, ou me surpreender com capacidade de bondade. Sabe? Então, na verdade, nós estamos sempre conhecendo, mas é quase impossível você falar, eu conheço. Sim, eu conheço o Senhor na medida que eu caminhei com Ele, à medida com que eu vivo com Ele, à medida como eu creio, à medida como eu renuncio as coisas do meu caminho para conhecer a Ele, é o nível que eu tenho de conhecimento dEle. Quem que Jesus falou? Ninguém conhece o Pai senão quem? Não foi o filho. Filho. Você sabia, eu vou falar de filho aqui. Você sabia que o filho ele tem a obrigação de ter de conhecer o seu pai? É uma obrigação do filho. É um dever dele, ele tem isso, e muitos negligenciam isso. Um pai, ele é conhecido pelo filho, por quê? Por causa de qual situação? Um filho conhece o pai. Pensem bem. É intimidade?
Sim, intimidade. Mas porque ele tem uma coisa com relação ao pai. Amor. Não, o filho tem uma coisa com relação ao pai. Qual é essa condição? Ele tem uma condição que prende ele ao pai. Todos os filhos têm. Podem negligenciar, podem desonrar, mas isso está dentro deles. Respeito. DNA. Relacionamento. Não, olha só, respeito, na verdade, quando você não pode fazer uma coisa porque você de outra. Eu não posso. Dependência. 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 Um filho tem dependência do pai. Mas essa dependência faz com que ele conheça o pai dele. Assim, eu conheço o meu pai. Então jamais alguém vai conhecer o Honório melhor do que eu conheço. Honório é meu pai. Porque eu sei o que o meu pai fez da vida dele por mim. Eu percebi o meu pai em todos os caminhos da minha vida. Eu percebi o meu pai ali comigo, com as suas fragilidades, com os seus defeitos. Estou falando como homem. Mas nunca me abandonou. Então eu posso dizer, eu conheço o meu pai. Por que eu falei que é um dever, pastor Sérgio? Porque nem todos os filhos assumem isso. Sim. Ou não se interessam por isso. Mas intrinsecamente Deus colocou isso no coração dele. Conheça o teu pai. Amém. Por isso que a palavra de Deus coloca uma promessa. Eu vou entrar aqui na parte de oração. Honra ao teu pai e tua mãe. E quando eu falei pai, eu não falei, não tirei a mãe. Eu estou dizendo, falei pai relacionando a paternidade, no caso, pai e mãe. Ele fala assim, honrarás o teu pai e tua mãe para que te vá bem os seus dias, o quê? Nesta terra. Então, é um mandamento, é uma ordem. Você honra eles. Conheça eles o tempo todo. Tudo bem. Agora nós vamos falar, mas Jerônimo, o que isso tem a ver com oração? Tudo. Tiago, capítulo 5. Vamos lá. Que Deus me dê graça para tentar passar em palavras, irmão, porque não tem. Vocês vão ver que não é uma coisa simples, não é. É maravilhoso, mas ao mesmo tempo que é revelador, ela é. Qual a palavra que eu posso usar? Desafiadora. Tiago, capítulo 5. Lembre-se disso. O filho, ninguém conhece o pai senão o filho. Tiago. Minha mão está aqui. Eu vou ler de uma parte que vai parecer que o contexto não tem nada a ver, mas vamos começar a ler daí. Versículo 13. Todo mundo achou? Tiago 5, versículo 13. Amém. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo com o óleo, o azeite, em nome do Senhor. O 15, irmã Elizabeth, por favor, lê para mim. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Alguém tem uma votação ligeiramente diferente? Sandro tem? É a mesma coisa? Alguém tem que queira ler? Porque toda vez que tiver uma votação diferente, pode falar assim, a minha tem uma diferença, posso ler? Pode. Não tem não? Tudo igual? A minha diz, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Tiago, no trecho da carta dele, ele se preocupou muito de enfatizar a fraqueza humana. O tempo todo que redargue e é duro na sua carta, ele aponta a fragilidade do homem. E ele viu que isso, essa fragilidade das fraquezas, os irmãos sabem o que é fraqueza na nossa vida. Tem a ver com os nossos erros também diante de Deus. Não é somente a fraqueza a fé fraquejar. Na verdade, tem a ver com todas as nossas condições que são negativas diante de Deus.
Tiago observou e falou assim, olha, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Ele começou a condicionar, faça isso. Você está nessa situação? Busque isso. Está nessa outra situação? Faça isso aqui. Mas se alguém dentre vós estiver doente, chame os anciãos. Essas pessoas que ele falou, ou está triste ou está alegre. Está entendendo a carta? Chame os anciãos, unge ela com azeite e ore sobre o doente, não é isso? E o Senhor fará o que com ele? O levantará. Olha bem. E se houver cometido pecados, isso. Essa agora é a parte principal que eu vou comentar. Nunca um versículo de Tiago causa espanto na minha mente. Olha bem, ele está dizendo que a tua condição, na verdade, se apresenta como uma condição que de jamais você poder comparecer de Deus para pedir alguma coisa. Lembre-se que pedir, toda vez que fala pedir, nós olhamos para a gente. Não tem como pedir. Não tem que olhar para mim, não. Eu. Mas Tiago vai dizer um mistério para a igreja entender. Ele vai falar assim, olha, eu sei que você está olhando a sua fraqueza. Eu sei que você está olhando a sua condição que só você conhece e Deus que conhece totalmente a sua, mais do que você. Mas isso não deve interferir na sua intercessão. Você intercede por você? Se para usar essa palavra tem a ver com você, intercessão? Não. Tem a ver com o quê? Com o outro. Isso. É o que Tiago... Isso. Olha bem. Pensa, Ronaldo, nas suas fraquezas. Presta atenção. Pensa, Alessandro, nas suas fraquezas. Fraqueza minha, fraqueza. Ou seja, nós olhamos assim, olhamos as pessoas e queremos ver essa pessoa sempre superior a gente, não é isso? Mas exige fraqueza, e não é fraqueza de falta de fé, é fraqueza até de pecado. Quando eu falo pecado, não é a vivência igual a do ímpio, mas certas coisas que as pessoas se enfraquecem porque não conseguem tirar da sua vida. Sim. Não conseguem tirar. Jana, está dando ênfase, está disfarçando o pecado. Não, eu estou dizendo fraqueza. Pastor, há coisas seríssimas que você se preocupa de tirar da sua vida, mas infelizmente volte e meia elas acontecem. Sabe? Então você começa a ficar o quê? Você começa... Professor, pode falar. Uma adenda, não? Pode falar. O professor me chamou aqui, o Espírito Santo me tocou. É interessante esse ponto aí, porque uma pessoa que não consegue nesse sentido que o senhor colocou, dentro da introdução do estudo, no meu ponto de vista, eu sei que somos fracos, nossas fraquezas são grandes, mas não conhece o Pai. Pastor, mas o Tiago está dizendo, olha só, certo, mas Tiago está dizendo que essas fraquezas da vida, quer ver um exemplo? Você ora sem confessar pecados? Você começa a orar sem confessar pecados? Então, se você confessa pecados porque eles não existem, que está confessando só porque a Bíblia manda dizer, eles existem, entenda bem, irmãos. Olha bem, se a nossa vida fosse passada aqui, num telão, concorda, Mabete? Morreríamos de vergonha. Mas não estou dizendo de nada de coisa, vergonha por causa disso, não, porque apresentaria a gente como nós somos diante de Deus. Sabe? Eu ouvi isso quando me converti. Um pastor falou para mim, se passar a tua vida numa tela, você vai morrer de vergonha. Porque quando passa na tela, um exemplo, nós temos conhecimento do que nós somos. E isso se torna uma fraqueza porque começa a parecer que você é fraco para comparecer diante de Deus, e você lá vem ele, mais uma vez. Jerônimo, o que você quer comigo, Senhor? As minhas fraquezas estão me tornando frágil demais no meu caminho. Sabe? Não, por isso que eu digo, o pastor falou certo, mas não tem a ver com a prática do pecado. Tem a ver com o pecado em si, das fraquezas, porque elas nos assistem, elas nos acompanham. E você isso não vai ficar nas minhas palavras. Olha bem, quando ele falou que a oração da fé salvará, aquelas pessoas que estavam orando pelo doente, eram as pessoas fracas. Fracas, entenda bem. Quantos já passaram por isso? Intercede por fulano. Meu Deus, com minha condição, como é que eu vou pedir para Deus?
Se a minha condição, eu conheço e sei, eu não estou nem apto a me aproximar de Deus. Lembra da parábola da justificação, onde um fariseu orou e um publicano orou? Quem pode falar para mim como é que foi? Assim, fala com suas palavras mesmo. Como é que foi? O que aconteceu? Um orou dizendo que ele achava que era digno. Né? Isso. Ele achava que poderia fazer, fez isso, do dízimo, do Isso. aquilo. E não sou como esse aqui. Não sou como esse. E ele, o outro, o republicano, falou: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o céu. Isso. Então, olha bem, mas essa condição é real, pastor. Sim. Ou seja, sério, nós não temos coragem, porque conhecemos os nossos pecados, as nossas fraquezas. Conhecemos isso. Nós realmente temos ciência e é ruim. Olha, você não consegue levantar. É por quê? Porque nos apresentamos diante de um Deus o quê? Atributo de Deus. Um Deus? Não. Acima de tudo, um Deus santo. Entendeu agora? Então não tem como. Agora você entende. Se você abaixa a sua cabeça e a parábola diz que quem foi desceu para casa justificado? O publicano ou o fariseu? Por quê? Esse humilhou, reconheceu. Na verdade, ele nem levantou a cabeça. Senhor, eu não tenho condições. Mas ser propício a mim. Sabe o que quer dizer essa palavra no grego? Propício é quando imolava o animal e o sangue jorrava no propiciatório. Ou seja, ser propício, derrama como libação. Senhor, eu preciso de um sacrifício vindo de ti. Os meus sacrifícios não tem mais como eu me chegar a ti. Jerônimo, o que isso tem a ver com a oração do justo? Vamos chegar lá. Temos que ir bem devagar para entender. Entenda. Essa justificação, ela é imputada. No grego ergozomai. Ou seja, a tradução no grego quer dizer o seguinte: o Senhor olhou para o Sérgio e para a Beth e falou: Beth, eu vou imputar justiça em você. As fraquezas vão continuar em você. Você vai continuar se apresentando em mim, mas eu olharei você com justiça. Vamos ver? Beth, lê para mim. Olha só. Lê para mim o 16. Bem pausadinho. Pausadinho, palavra por palavra. Vai. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Primeira parte. Isso. Pausa. Olha só. Sandra. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros. Ele está dizendo o seguinte: quando fala confessar vossas culpas, tem gente que fala assim: deixa para o meu irmão contar o meu pecado que eu peguei contra ele. Não. Ele está falando do contexto da igreja. Porque no grego, quando fala confessai, dá uma conotação de público. Ou seja, eu prefiro reconhecer que eu sou culpado, como meu irmão também é culpado. E ele começa a dizer assim: olha, confessar vossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros. Ou seja, assim que você confessar a culpa, você não olhe por você, olhe pelo teu próximo. Continua, Beth. Para que sareis. Isso. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora sim. Agora tudo bem. A oração feita por um quê? Justo. Mas ele falou até agora de quem na igreja? De pessoas o quê? Frágeis, fraca. Olha em Tiago, com toda a, como se diz, a impetuosidade da sua carta, realmente apontando o dedo para o pecado, consegue levantar as pessoas com essa parte. Ela fala assim: irmãos, vocês são frágeis, e eu reconheço isso, mas vocês vão viver um para com os outros. Se vocês observarem João 15, não lembro o versículo, mas estava no capítulo 15, ele fala assim, Jesus fala assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida por quem? Hein? Pelos amigos. Pelos amigos. Ele relacionava ele, mas ele está falando de um homem. Olha, se um homem vai provar que tem amor, ele nunca vai olhar para ele. Ele vai olhar para aquela pessoa, para o Ronaldo, ele vai olhar para o Felipe. Eu vou olhar para a irmã Beth. Por quê? Porque a minha vida já é uma vida de fraqueza. Entenda bem. Mas as minhas forças, as últimas forças que eu tenho para me apresentar diante de Deus, eu não vou gastá-las comigo. Eu vou gastar com o meu irmão. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou arrumar força para que o meu irmão se levante, para que o meu irmão prossiga. Mas e se isso custar um braço teu?
que custe um braço meu, porque eu já estou enfraquecido pelos erros que muitas vezes eu não consigo tirar da minha vida. Mas eu quero, Senhor, meu Deus, eu me apresento e olha que quem está em pecado corre o risco de ser o que, Santo, diante de Deus, segundo a lei? Tem uma palavra que a gente fala muito. Reprovado. Mas na verdade a gente fala uma palavra assim, como é que é? Fulminado. Fulminado. Lembra do sumo sacerdote? Se apresentasse, ele levava o pecado do povo. Se ele tivesse mal, ele morria. Agora entenda bem. Eu sei que eu estou vendo a Joyce, minha filha, eu estou vendo aqui o pastor Sérgio, e ambos precisam ser segurados, salvos pelo Senhor da situação que quer que seja. Eu sou culpado diante de Deus, mas eu tomo coragem, eu sei que eu posso ser fulminado. É isso que o Tiago está dizendo. Vocês vão entender tudo. E não pode haver dúvida. Tiago está dizendo assim, ainda que você, a sua condição seja de realmente você não tem condições, seria mais fácil separar, a minha vida está pior do que a deles. Eu me apresento diante de Deus, Senhor, não me fulmina não. Ouve primeiro o que eu quero pedir. Eu quero te pedir debaixo da minha fraqueza pela Joyce. Olha bem, eu quero pedir por ela sobre Deus, porque eu suporto. Mas ela não suporta, não um julgamento a Joyce, mas a oração. Então, Senhor meu Deus, se ainda acho graça aos seus olhos de eu não ser morto na tua santa presença, porque das minhas fraquezas que eu tenho, eu me apresento para interceder por ela. Essa oração nunca é rejeitada. Amém. Entenda. Beth, você lê até que parte? 16 todo. Todo. Então lê ele todo, de novo, completo. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas quem é justo? Quem é justo? Não existe justo. Um só foi o justo. Jesus. Lembra que na última escola o pastor até anotou ali que o Senhor não olha para mim, mas olha para o seu justo? Olha que coisa interessante. Jó ficou muito inquieto diante de Deus até o final da história. Mas no final, esse homem inquieto foi repreendido pelo Senhor eternamente. Não cometeu pecado, foi repreendido como todo homem que aparece diante de Deus é repreendido, por causa de que Deus é santo. No final, esse homem teve que fazer o que pelos seus amigos? Orar. Entendeu? Mas não foi somente orar, não. Quem falou para os amigos? Vocês não falaram que era reto acerca de mim, não é isso? Mas esse homem fraco, enfraquecido pela doença, me conheceu. Então eu peço que vocês vão a ele, peça para ele orar por vocês, porque dele é o quê? Eu o quê? Falei quando ele orar por... Hã? Ouvirei. Olha bem a condição, pastor Sérgio. O problema é que nós nos apresentamos diante de Deus e nós queremos ter uma vida tão digna para podermos orar, que nós condicionamos isso. Nós condicionamos assim, eu tenho que melhorar minha vida, senão eu nunca vou ouvir minha oração. Não, irmão, não é que você não queira melhorar a sua vida. Para começar, você não tem condições de melhorar a sua vida, mas você tem condições de ser guiado por Deus. Mas o problema é que, como o Evangelho fala do amor, é impossível não ter essa doutrina. Por mais que você, Beth, esteja se arrastando, quando você orar pelos seus filhos, eu ouvirei, diz o Senhor. Minha vida está em frangalhos, mas eu preciso interceder pelo Ronaldo. Mas Satanás fala. Irmão Jerônimo. Como ele, só vou passar. Uhum. Como você vai se apresentar sujo diante de Deus? Tem uma palavra chamada intrepidez, ou seja, se eu morrer, é o Senhor que tem direito de me matar. Muito forte. Mas eu quero pedir pelo meu irmão. Pode falar. Dentro desse raciocínio do professor, aconteceu um fato prático, né? Tinha uma irmã doente. Essa irmã é a esposa de um presbítero, que de vez em quando ele vai na igreja. E ela não acompanha ele, né? Assim, não acompanha ele em termos de ministério, porque ela trabalha muito e tal. Então o tempo, ela permite que o tempo consuma o tempo de Deus para com ela.
e ela entrou num processo de enfermidade muito sério. Teve 2 infartos, teve problemas terríveis de doenças de ordem, essas doenças que dá na pessoa, a medicina fica completamente perdida, os exames se confundem. Aí a minha esposa tocou de visitá-la lá no hospital, lá em Cascadura. Ela é internada, ela foi para o CTI, depois veio para a enfermaria, mas ela não estava bem. Resumindo, minha esposa com problema na perna, no joelho, com dificuldade, muito ruim também. Aí isso me chamou a atenção, a questão da fraqueza. E Deus tocou nela para orar essa mulher lá no hospital, e ela foi. Acredita, pela fé, tem tudo a ver com esse estudo que o senhor está dando. Minha esposa foi lá, orou essa mulher, no dia seguinte ela estava de alta. Foi lá dar testemunho. Graças a Deus. Eu Então, olha só, vamos partir desse reforço que o pastor deu aqui. Olha bem, a palavra de Deus, ela diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Guarde essa palavra, efeitos. No grego está eficácia. Aqui está escrito atuação. Hã? Aqui está escrito atuação, muito isso. Atuação, efeitos, a tradução muda um pouquinho em termos de sinônimo. Mas no grego chama-se eficácia, que é diferente. Abre Romanos, capítulo 4, versículo 6. Vamos saber o que é esse justo. Depois nós vamos voltar para Tiago. Né? Romanos 4, 6. Vamos lá, show? Bom, vamos ler o 4 primeiro. Ô Jorge, você pode ler também para a gente? Sim. Pode? O 4. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Preste atenção. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Para um pouquinho, olha bem. A Bíblia fala que quando fala prática, está relacionada à ação das coisas da lei. Aquela ação que tinha de observar a lei e cumprir tudo. E Paulo está dizendo que se você faz alguma coisa segundo a lei, você considera como dívida. Eu faço, então Deus tem que me ouvir. Mas na verdade, aquele que não pratica, ou seja, não pratica o bem não. No original está dizendo assim, aquele que não tem essa ação do legalismo, da lei, de olhar para Deus e falar assim, eu estou fazendo tudo correto, mas crê em quê? Quem diz aí? Mas crê que justifica o ímpio. Ele não está falando de um ímpio, olha bem, ele está falando dele. Justifica o ímpio, não está dizendo justifica o homem, não, justifica o ímpio. Ou seja, há um estado que o ímpio chega diante de Deus e segundo tudo que nós conhecemos, o Senhor justifica. Continua lendo, Joyce. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Peraí, duas coisas distintas aí, não tem, Beth? Duas coisas. Como é que é? Pecados são o quê? Lê aí, Beth, o finalzinho. Pecados são cobertos. Não, antes disso. Bem-aventurado. Bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas. Isso, olha só. Cujas maldades são perdoadas. E a segunda? Cujos pecados são cobertos. Essa palavra coberto é a razão de nós entendermos agora. Coberto na Bíblia, dentro da fragilidade do português, coberto na Bíblia, ou seja, Deus tampa, é diferente. Uma coisa é perdoado, eu perdoei. Outra coisa, eu estou deixando de ver a sua condição. Coberto. Jonas, será que é isso? Vamos ver. Paulo estava falando alguma coisa dele aqui? Isso pertencia a Paulo, isso aqui? Não. Que ele estava falando pertencia a quem? Ao Senhor.
E que deu para quem em Salmos? Davi. Abre o Salmo 32, por favor. Marca aí. Ele está citando Davi. Olha bem, o próprio diz aí. Olha o que o Senhor, como Davi se apresenta diante dele. Salmos 32. Aqui. 32. Entenda a oração do justo, olha. Lê, Alessandro, por favor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha aí, perdoado e coberto, ou seja, no original hebraico ele diz assim, não enxergo eles. Satanás ao lado, como não enxerga? Ele vive tropeçando. Eu mesmo já fiz cair várias vezes. No entanto, eu escolho não enxergar os seus pecados. Aleluia. Isso está após o perdão. Eu perdoo e não vou enxergá-los. Não vou condicionar você o que você precisa me pedir. Continua, Sandra. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Peraí, ele está dizendo que esse homem não tem maldade? Não, tem. Então o que está provando aí que diz que esse homem tem e Deus não... Qual a frase? Deus o quê? Não imputa Não maldade. imputa, ou seja, mas lembra em Zacarias, quando o sumo sacerdote Josué estava de pé diante de Deus e Satanás estava ao lado, está lá não lembro o capítulo, está no livro de Zacarias, lá no começo. Satanás estava lhe opondo. E Zacarias e Josué, o sumo sacerdote Josué, estava com roupas sujas. O anjo fala para Satanás, o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor te repreende, não é extinção tirada do fogo, bota vestes limpas nele. Entenda bem, essa justificação, que não é a doutrina da justificação, da salvação, essa justificação que Deus olha você no seu dia a dia, vai fazer com que você seja ouvida a sua oração no céu, nunca por você. Nunca por você. É como se fosse assim, Davi citou aqui 2 vezes, bem-aventurado, feliz. Olha, um homem é feliz porque Deus encobre. Deus olha para ele e fala assim, olha, não vou olhar para a situação. Mas nós não temos como medir. Não é uma coisa que você mede, eu estou nessa posição. Deus não está olhando, não. É uma situação que só pela graça ela acontece. Amém. De Deus olhar, ainda que Satanás se oponha. Eu comentei aqui no início. Sandro, tu leu até o? 2. Isso. Depois já vamos... Lê o 3, Sandro. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o Continua dia. lendo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Isso. Agora bem, a primeira coisa que as nossas fraquezas fazem é cancelar a nossa oração. Mas pense bem, irmãos, se você quer ter um sentimento de vitória no seu coração, pense bem, quantas vezes você substitui você na oração pelo teu próximo? Sabia que devia ser 100% às vezes? Sabia que se você olhar, se tiver uma situação técnica da parte espiritual, sabia que você nunca deveria olhar para você? Sabe por quê? Porque você vai ver no final da carta de Tiago ele revelando o segredo. No último versículo, você vai ver ele revelando o segredo do que faz um homem prosseguir e alcançar o reino dos céus. Olha bem. Lê, Sandro, o 6. Olha aqui. O 6. Pelo que todo aquele que é santo... Olha aí, peraí. Ele é santo? Aí? Então, pelo que todo aquele que é separado, que é coberto. Continua, Sandro. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar.
até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Eu quero perguntar uma coisa para os irmãos. Nós pediríamos para Deus substituir alguém do sofrimento por nós? Eu vou longe. Entenda bem. É apenas uma alegoria. Nem hipótese não é. Olha bem. Alguém está aqui. Eu não conheço. Está morrendo. Tu já pensou em botar a mão sobre ele? Aconteceu comigo. Estou dizendo assim, nessa ilustração. E falar, Senhor, leva a mim e deixa ele. Um exemplo. E Deus ouve. E leva você e deixa ele. Tu trocou tua vida com uma pessoa que não te conhece. Mas o mistério não está nisso. O mistério está que Deus ouviu a tua oração. E se ele ouviu, entenda bem. Porque ele viu justiça nisso. E olha bem. E quando nós nos apresentamos pelo nosso semelhante, nós nos apresentamos com as nossas fraquezas. Há uma justificação para que Deus olhe. Ele não está pedindo por ele, ele está pedindo por outra pessoa. Ele está dando coragem e intrepidez de vir à minha presença com seus fracassos, com as suas fraquezas, com tudo. E se apresentar diante de mim. Porque ele conhece uma coisa minha. O quê? Preste atenção. Se nós estamos falando de coisas quase impossíveis, sabe, a gente olha assim, que a dificuldade de entender isso aí, a primeira coisa que nós devemos, em tese, conhecer é o quê? De Deus. Nós temos a palavra dele. A palavra está na nossa mão. O que mais nós devemos conhecer? Justiça. O amor. Aqui, a palavra foi dada para nós. A palavra revela o que nós precisamos revelar de conhecimento dele. Mas devemos, segundo Jesus, conhecer uma outra coisa. Porque senão nós vamos errar. Quem é que lembra? Misericórdia. Você conhece as Escrituras. Mas a segunda coisa... Amar o próximo. O poder de Deus. Isso. O poder de Deus. Jesus mostrou isso para os saduceus. Lá, abram aí em Mateus 22, por favor. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, ou seja, são distintas situações. O poder do meu Pai está além, ele revela para quem ele quer. Amém. Olha bem. Mateus 22, 29. Acharam? Leia, pastor Sérgio, por favor. Leamos. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais e não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Isso aí, olha bem. Ele falou para os saduceus chegaram e falaram assim: mestre, uma mulher casou, teve 7 maridos, foi morrendo um atrás do outro, lembra da história? Vocês lembram? E eles ironicamente falaram assim: na ressurreição, que nós não cremos, quem vai ser marido da mulher? Zombando. Jesus falou assim: ó, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder do Pai. O poder do Pai está em sujeitar a si todas as coisas. A Bíblia quando fala que ele sujeita a si todas as coisas, ou seja, não há nada que ele não possa fazer. Quando nós oramos a Deus, nós pensamos naquilo que está revelado a nós, mas precisamos crer no seu poder. No seu poder, porque a Bíblia diz que um coração o quê? Deus não rejeitará. Um coração o quê? Contrito, quebrantado, não é isso? Não é isso? Há um coração quebrantado, mas quem vai medir esse coração quebrantado? Deus. Isso, Senhor. Entendeu agora? Aí, Beth, você começa a falar assim: isso vai me fortalecer? Não, não vai te fortalecer não, você vai continuar fraca.
Você vai continuar se apresentando diante dele e falar, cara, olha bem, vamos ver a situação. Você lembra, para a gente não abrir, lembra quando Josué foi lutar em Gibeon? E a batalha já estava ganha, a Bíblia diz, Deus deu aquele povo nas mãos de Josué. Josué olhou para o sol. Sol, assim, detente no vale de Gibeon. Lua, detente no vale de Ajalon. Simples assim, simples. A batalha já tinha sido ganha quando ele falou isso. Por que Josué pronunciou isso? Sabe por quê? Quer dizer, sabe por que Josué pronunciou isso? Por que eu estou falando isso? Porque sabemos que cientificamente até a lua e o sol não pararam. Mas o que parou? Para eles naquela época o sol parou. A gente fala, o sol nasceu e se pôs, mas na verdade é a terra que gira, não é isso? E o que acontece se uma coisa está girando para bruscamente? Quebra, maremoto, pensa bem no distúrbio terreno. No entanto, o Senhor o fez. Alguém vai falar assim, mas Gera, isso pode ser ilustrativo, isso pode ser a visão dele. O computador Echelon, Eclons, fala Echelon, um computador dos Estados Unidos que varre o mundo todo. Ele identificou que na história rotacional da Terra faltam 12 horas. Ninguém sabe explicar. Faltam 12 horas. A Bíblia fala que a batalha, enquanto não encerrou, mas a Bíblia fala, e Deus deu, aquele povo já estava ganhando. O dia não terminou. Alguns falaram porque ele precisava que fosse dia ainda. Não, ele simplesmente falou. Agora, olha bem a frase que eu tenho que mostrar para os irmãos. Eu contei a história, vamos ler a história. Abre Josué 10. Essa frase eu quero que os irmãos entendam, para a gente voltar para Tiago. E Josué 10, olha só. Essa é a chave. Os irmãos já conheciam a história que eu contei, não conhecia? O pastor conhecia? Já, Sandro, todo mundo conhecia, né? Mas isso aqui talvez os irmãos não tenham prestado atenção. Talvez. Achou aí, Beth? Versículo 14. Achou, Joyce? Todo mundo? O versículo 14. Lê, Beth, por favor. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Não houve dia antes e nem o quê? Até hoje, até o dia de hoje, aqui, em que Deus ouviu essa oração de um homem. Vocês estão pensando que Josué simplesmente falou assim, só para. Isso que ele fez era superior ao que estava acontecendo? Pense bem, para ele falar isso, os meus inimigos vão ver que além do Senhor ter dado vocês na nossa mão, olha a oração que ele fez. O Senhor ouviu a minha oração. A minha. Nunca teve um dia, não é isso, Beth, que diz? Que Deus ouviu a oração de um justo, de um homem. Volta, irmãos, perdão. Vai para Tiago de novo. Vamos lá. Volta para Tiago. Lembra? O Salmo diz, feliz o homem que Deus não imputa o pecado, cuja transgressão é perdoada, não é isso? Voltando para Tiago, nós paramos no versículo 16. 16. Eu tenho que aqui. Isso. Agora, olha bem, os irmãos sabem a diferença, claro que sabem, mas muitas vezes nós não sabemos explicar.
entre eficiência e eficácia? Um é feito, não importa o tempo que leve, o outro é feito ainda no tempo necessário. Sim, mas vamos colocar desse jeito assim. Para eu dizer que eu agi de forma eficiente, como eu agi? Eu alcancei o objetivo. Sim, você alcançou o objetivo. E se eu, de novo, em outra situação, assim, agir de forma eficaz? Eu agi o objetivo. Eficaz é a maneira, né? Como é que é? Eficaz é a maneira. Vamos lá. Eficiente é o resultado. Que nós vamos ler o versículo que está em Tiago. Olha só. Diz, lê o 16, Beth, por favor. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso, no original diz, pode muito em sua eficácia. Olha só, a eficiência, ela se torna uma capacidade de realizar uma tarefa, utilizando o quanto menos recurso para dizer que ela foi eficiente. Mas a eficácia pula essa parte. A eficácia, ela realiza. A oração do justo age com eficácia, ou seja, ela não tem a ver com os dias que você ora, porque isso é lícito, concorda comigo? Concorda? Você não tira semanas de oração? Não tira? Pessoas não mergulham 7 vezes no rio para ser limpas? Não rodeiam a cidade 7 dias? Hein? Não é isso? Não oram 3 horas para ressuscitar um filho? Sim. Quem orou 3 horas para ressuscitar um filho? Elias não é. Não. Teve uma. Teve na Terra, teve na nossa época, agora morreu em 2019. Eu quero falar daquilo que eu falei no início. Existe um pastor coreano chamado Paul Yong-Soo. Isso. 1931 a 2019. Eu lembro da data de que ele nasceu e a data que ele morreu. Ele, pai de 3 filhos homens, o do meio chamava Samuel. E ele estava na escola quando ele estava pregando na igreja e de repente alguém veio dar um recado para ele urgente no meio da mensagem, que o filho dele estava morrendo. Naquele dia, 30 crianças morreram envenenadas pela comida do restaurante que eles sempre comiam com saída da escola ou no intervalo de colégio. E o filho dele passou mal no meio da rua e foi levado para casa às pressas. Os médicos foram chamados em casa enquanto o pastor não estava. E ele foi falado, ele interrompeu o que estava fazendo, foi para casa e quando chegou lá, ele falou assim, olha, ele já está morto. Ele entrou no quarto, ele viu o filho dele e ele não conseguia orar, ele gaguejava, ele babava. Ele conta isso, vocês vão poder ouvir. Por que parece, esse trecho tem filmado, uma filmagem antiga, para ser de VHS, ele contando isso, aqui no Brasil. E eu li, mas eu não soube pela filmagem, eu soube pelo livro que eu li dele, que quando eu me converti. E ele falou, ele dizia no livro assim, eu olhava, Senhor, eu sou abominado, Senhor meu Deus, isso aqui está acontecendo por minha causa, Senhor meu Deus, mas olha, ele é inocente, Senhor traz ele de volta, Senhor traz ele de volta. 1 hora pedindo, o pessoal achando ele louco ele com a porta fechada, 1 hora pedindo. E 2 horas se passaram. E 3 horas se passaram. E a única coisa que tinha na boca do filho era uma espuma. Olha, eu já vi gente morrer, hein? A famosa espuminha da morte. É incrível. Não, estou brincando, estou banalizando, não. Eu socorri uma pessoa que está tendo um infarto. Eu dirigi o carro, no meio da taquara, não tinha ninguém assim, eu por divisão de 150 quilos. Nós conseguimos colocar do lado e já estava espumando. Isso, então. Você vê, a única coisa que ele via era o filho inerte. Aí ele conta, irmãos, eu realmente tenho que me prender, porque eu creio firmemente nisso, vendo do homem que foi. Um homem sujeito a todo tipo de falha que ele contava a vida dele. Ele chegou em 3 horas e a única voz que ele ouviu foi de Satanás falando com ele. Falando assim, olha, pregou tanto, eu falei que eu ia conseguir te derrubar. Agora você vai ficar sem seu filho e os seus pecados vão... Ele não fala isso na filmagem, ele fala isso no livro.
vão te perseguir pro resto da vida. E ele disse que ele começou, ele não tinha mais força para orar. Ele parava de orar em voz alta, ele orava em pensamento, o pensamento dele vinha acusação, não conseguia orar em pensamento, até que o Senhor falou com ele assim: se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Depois de mais de 3 horas de oração, ele pegou e sentiu uma paz e começou a olhar para o céu, e diz que ele olhou para o filho dele: Samuel, meu filho, levanta. Ele diz que o filho dele já levantou, sujando a cama de vômito, mas vomitou tanto. Pai, mas o interessante não está na ressurreição, está no que o filho falou. Pai, eu estava nos braços do Senhor, e eu perguntava por que ele não saía do lugar comigo. Incrível, irmão. Porque diz assim, ó, porque o teu pai, olha, meu, teu pai está impedindo. Olha a condição, irmãos, olha bem a fraqueza nossa. Irmãos, os meus pecados, sabe, nessa hora, tudo que eu quero é que o meu irmão viva. Tudo que eu quero é que o meu filho viva. Então eu me coloco, Senhor, diante de Ti, Senhor meu Deus, faça comigo o que tem que ser feito. Mas me coloco porque o Seu Filho fez isso por mim e eu faço pelo meu irmão. Amém. Olha, irmãos, esse homem que põe o Chu, ele tinha câncer nos ossos. Ele saiu andando do hospital assim, que nem um fantasma no meio da rua de pijama, com aquela roupa de hospital. E o Senhor levantou e fez o maior pregador da Coreia. Amém. Sabe? No entanto, suas fraquezas, seus pecados estavam diante dele. Porque Satanás o acusava, falava assim: agora eu te peguei, agora eu te derrubei. Agora o filho falar: pai, lúcido assim, ele conta no livro que o filho dele abriu os olhos: pai, eu estava nos braços do Senhor e ele dizia que o Senhor não deixava ele me levar. Pensa na condição de você pedir, olhando para a sua vida medíocre, olhando para a situação da sua vida que realmente não tem condições, e Deus ouvir a sua oração. E talvez falar: nunca houve um dia semelhante a este em que Deus ouviu a oração do Alessandro. Nem não haverá outro dia igual esse em que Deus ouviu a oração do pastor Sérgio. Irmão, não tem a ver com chegar e fazer culto e dizer Deus vai te curar. Não tem a ver com situações específicas. Ou seja, que você é inundado de tristeza, que você é inundado de tristeza da sua vida, que você é tomado pelos seus erros que só você sabe. No entanto, você tem coragem de falar: Senhor, ouve a minha oração, depois o Senhor me mata. Estou pegando pesado. Depois o Senhor faz comigo o que o Senhor quiser, mas ouve a minha oração. A minha filha, a Silvia, a irmã Média não podem passar por isso, Senhor meu Deus. Então eu mereço passar por que coisa? Porque eu transgrido o Senhor. Mas eles não. O justo sempre olha o próximo como inocente, sabia disso? Sempre olha. Porque ele está sempre olhando, e não justo o título que ele tem, mas o que Deus olha, ele sempre olha o seu próximo como aquele que precisa. Não, ele precisa viver, ele precisa ficar nessa terra ainda, ele precisa prosseguir. Eu não, Senhor Deus, faça comigo o que o Senhor deseja. Olha bem, já ouviram falar da palavra, não vou falar a palavra, vamos andar para você ler, Romanos 11, 33. Eu não falei para você que o justo acaba invocando o poder de Deus? Entendeu, Alessandro? O justo acaba invocando o seu poder. Capítulo Romanos 11. E abram também com o dedo, olha. Marca com o dedo Efésios 3:8, os dois. Romanos 11, 33 e Efésios 3:8. A oração do justo. E Efésios 3:8. Abriram também? Marcaram aí? Marcou, Sandro? Marcou? Alessandro vai ler o Romanos 11, 33. E, peraí, deixa eu abrir aqui, peraí.
Eu não abri aqui, Efésios 18. Só um minutinho. Eu não abri. Aqui. 3:8. Sandro leu Romanos 11:33 e a irmã Elizabeth leu o Efésios 3:8. Emenda um no outro. Pode ler, Sandro. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Beth, Efésios 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Junta um versículo no outro. Riquezas o quê? Pastor? Riqueza o quê? O título aí da riqueza? Incompreensíveis. Não tem. Irmãos, olha bem. Aqui o Sandro falou, são inescrutáveis, é isso? Isso. E a outra palavra é qual? Lê de novo. Foi Beth que leu o Efésios 6:8? Foi. Lê 3:8. Eu leio. Isso. Você. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Pronunciem comigo. Anexikiniastos. Anexikiniastos. Fala essa palavra. Anexikiniastos. É preciso pronunciar, porque é riquíssimo. Anexikiniastos. Incompreensível, não tem como entender no grego, não tem como entrar na sua capacidade de entender o que Deus é capaz de fazer. Os seus juízos e seus mandamentos são inescrutáveis. Não existe teologia, não existe escola de teologia que possa explicar Deus. Por isso que eu digo, abomino essa palavra teologia como o estudo de Deus, porque graças a Deus não é estudo de Deus, é estudo de deuses. Entenda bem, a teologia que o pessoal é formado é estudo de deuses, inclui os deuses pagãos também. Mas na verdade Deus não pode ser estudado por ninguém. Inescrutáveis, entendeu? Inescrutáveis. Anexikiniastos. Eu gravei essa palavra, anexikiniastos, inescrutável. Jerônimo, quando você orar, lembre-se, eu sou inescrutável, eu não tenho como entender, então fale comigo o que você quer. Fale comigo o que você quer que faça com o teu próximo. Eu sou anexikiniastos, eu não sou entendido por ninguém. Porque eu quero que o meu poder se aperfeiçoe na sua fé. Que você crê que está falando com uma pessoa que é inescrutável, que não tem como sondar, que não tem como se conhecer. E que isso? Nós conhecemos a Deus? Conhecemos sim, conhecemos o que a nossa mente alcançou. Quando nos apresentamos diante de Deus e reconhecemos nossos erros e pecados, nós passamos a conhecer o inescrutável. Ou seja, aquele que não se dá a conhecer. Aquele que diz, o que você quer me pedir? Ah, Senhor, não vou pedir isso não, porque o Senhor não fará isso. Tome coragem, peça. Por muito menos o meu filho, para alcançar um endemoniado, parou a tempestade. O milagre estava em livrar o endemoniado gadareno e não atravessar o lago. Aleluia. Parou. Então, o que você precisa, o que é de maior para ser feito, é a salvação da minha irmã, do meu irmão. O que você está pedindo para mim não é nada, porque você não tem como compreender o meu poder. Aleluia. Compreender, olha bem. Volta para Tiago, por favor. Anexikiniastos. Nunca. É realmente inescrutável. Inescrutável, não tem como se entender. Por que as pessoas, pelo menos, não explicam isso na igreja? E estamos servindo um Deus que jamais, pela glória dele, o entenderemos. Porque quando você entende uma coisa, você perde o quê? O que você perde quando você entende totalmente uma coisa? Interesse? Não, você perde a confiança. Eu entendo, eu sei como age. Eu já sei o que ele vai fazer. No entanto, anexikiniastos, eu sou inescrutável. Não tem como saber o que eu vou fazer. Isso aí. Olha bem, voltou para o Tiago? Agora vamos encerrar. Agora vamos falar assim, mas Gero, como é que fica a situação do justo?
Como fica a situação daquele que realmente invoca o nome do Senhor pelo seu próximo? Ele continua numa posição de fraqueza. Ele continua numa posição de fraqueza. 17, Beth, por favor. O versículo, capítulo 5, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Vou falar de incrédulo. Meu pai, minha avó, porque isso foi contado pela minha avó separado, e pelo meu pai separado, e pelo meu tio Nelson, saudoso, separado. E ambos contaram a mesmíssima história. Lá na roça, minha avó com seus filhos, que é meu pai, meus tios, caiu um temporal de pedra, de saraiva, de granizo, e estava destruindo tudo, até a casa estava destruindo. Sim. E havia um homem que trabalhava na lavoura, que morava com eles, e que esse homem nunca participou de uma oração que eles faziam na casa reza, que eles faziam à noite. O irmão Beto deve conhecer, na igreja católica o pessoal no campo fazia a reza, formava a reza da noite, rezava o texto. Nunca participou. Então o pessoal falava que ele era incrédulo. E aquele temporal está quase destruído, e o pessoal que danou a queimar palma benta, queimar palma seca, que é para Santa Bárbara. E Santa Bárbara, por favor, Santa Bárbara protege a gente, e está quase destruindo o telhado, e aquela tempestade destruidora. E o pessoal dentro da casa morrendo de medo. Meu pai conta que aquele homem levantou, botou o joelho no chão e falou assim: meu Deus, para com essa tempestade agora, Senhor. E a tempestade parou na hora. Irmãos, eu ouvi essa história contada por 3 pessoas diferentes, em diferentes lugares. Eu fiz questão de confirmar. Naquela noite, todo mundo se assustou. Aquele homem não tinha boca para falar nada de Deus. Mas falou uma frase. E todos da casa foram salvos. Eu não quero entrar em explicação não, só quero dizer o que aconteceu. Amém. E todos da casa foram salvos. Eu creio. Elias era um homem sujeito às paixões, sujeito às fraquezas que nós temos. Mas orou e falou assim: não chova segundo a minha palavra. E não choveu por 3 anos e meio, não é isso? E depois orou outra vez e choveu. Irmãos, quando Elias enfrentou os profetas de Baal, não lembram? Lá no Monte Carmelo, eram 450, não é isso? 450 profetas de Baal, ele fez o desafio. Qual foi o desafio? Quem é que lembra? O Deus que responder com fogo. Isso, não é isso? Esse será Deus. Então, os profetas falaram: é boa, esse negócio talvez já tivesse visto o Baal lançar fogo em alguma coisa lá. Mas tudo bem, vocês com essa história sabem que não aconteceu. E chegou na vez de Elias e ele falou assim: olha, prepara o altar, mas faz assim, joga água. Terrível, joga água. Se já é difícil lançar fogo do céu com água, então lança mais água, bota mais água no altar, mais água no altar, até que escorria. A Bíblia fala. E a Bíblia diz que ele orou. Olha bem, eu quero que os irmãos depois leiam, não precisa ler agora não. Ó Senhor, mostra-te que tu és Deus. Senhor da glória, mostra-te que tu és Deus e que eu sou o teu profeta e que pelo teu nome eu fiz todas essas coisas. Crie silêncio. Não aconteceu nada. Tem um intervalo na oração dele. A segunda oração, desespero. Responde-me, Senhor, responde. Olha a segunda oração agora. Primeiro falou: eu sou teu profeta e que tu me enviaste fazer essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo veja que tu transformaste o seu coração e fizeste retroceder. Bum, fogo desceu. Aleluia. Primeiro, ele não pediu para o seu próximo. O segundo, a oração. Talvez esse intervalo tenha sido grande, né, Alessandro? Tenha sido assim, às 3 horas do pastor Yuxu, sabe? E ele assim, cara, o que fez? Eu sei o que é. Eu devo pedir por esse povo aqui. O alvo do Senhor é mudar o coração desse povo. E quando falou, e que tu fizeste mudar o seu coração, uma vez que fogo desceu do céu e consumiu tudo. Entenderam? Elias era um sujeito às paixões, mas no entanto orou e Deus ouviu a sua oração. Beth. Forte demais.
vamos encerrar. Capítulo 20, os irmãos estão entendendo? Olha só, irmãos, é realmente assim, é complicado de perceber imediatamente na mente. Mas os irmãos, o versículo 20, é o último versículo de Tiago. É o 5, o último versículo. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que ele está falando aí? Interpretação, por favor. Interprete o que vocês leram, para a gente encerrar. Aquele que ora pelo irmão, o próprio beneficiado é ele. Eu entendi dessa forma. Cobrir a multidão de pecados. Não. Ele falou assim, pastor, e não está errado não, estou dizendo, aquele que quiser converter do erro, saiba que, é importante pegar essa palavra. Por que iniciou a frase com saiba que? O que você entende, Sandro? Que o senhor fala assim, Sandro, saiba de uma coisa. Tenha sempre isso na sua cabeça. Não, ou então talvez eu queira, isso também, mas talvez eu queira falar assim, eu vou te falar uma coisa, tu não está vendo. Saiba disso. Eu estou enfatizando uma situação que vai estar oculta. Saiba disso, que se você fizer tal coisa, um exemplo, a consequência, saiba que o quê? Lê, saiba que. Sabe que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma. Isso, até aí. Olha bem, aquele que quiser converter, saiba que. Aquele que quiser converter, ele está falando de fraqueza, não está? Não está falando das pessoas fracas que devem interceder pelo seu próximo? Mas ele termina com outra frase. Lê aí, finaliza. Ele salvará da morte uma alma e fará o quê? E cobrirá uma multidão dos pecados. O que ele quis dizer com isso? Cobrirá uma multidão de pecados? Multidão significa O que nós lemos o no Salmo? histórico de pecados que ele possuía. Mas quem? Aquele que recebeu a oração e é ele próprio que orou, né? Dele próprio. Interessante isso. Todo mundo fala que é eu fiz questão de pesquisar que está falando que você vai cobrir. Nós não temos condições de cobrir pecado de ninguém. Lembra o Salmo 32? Ele fala, bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada e cujos pecados são o quê? Encobertos. Olha bem, esse encoberto foi explicado, Deus passa a não ver. Então, olha bem, ele está dizendo aí que esse justo vai conseguir fazer com que, quando ele se apresentar diante de Deus, o Senhor fala assim, é incrível, um exemplo assim, incrível não, Deus não é incrível, como você se apresenta diante de mim, faltoso, mas ainda tenha coragem de me pedir por outra vida. Isso denota o que a pessoa tem? Uma palavrinha só. Amor. O amor independe, irmãos, independe do seu estado, das suas fraquezas, independe disso. Tem gente que deixa de amar porque é fraco, porque acha o seguinte, nem capacidade para amar. Mas quando você ama, sendo fraco e sendo sujeito, Sandro, a ser até fulminado diante de Deus, você está colocando o que em troca de quê? Quando você intercede para alguém. A sua vida. Está colocando a sua vida em troca daquela ali. Pode falar. Professor, o senhor falou isso aí, me veio em mente aquela passagem do centurião de Cafarnaum, quando ele falou, Senhor, eu não sou digno de estar diante de ti, não sou digno que o Senhor entre no meu telhado. Isso. Basta uma palavra e o meu servo será sarado. É forte. Então, essa fragilidade, entenda bem, ela está sempre em contraste com a fé. Mas, irmãos, então quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira? Não somos nós que somamos isso. É o Senhor que acha. Então, entenda bem, nos piores dias da sua vida, o Senhor age de graça. Cobrir multidão de pecados não é na visão do orador, assim, de Deus. Mas na verdade, ele está dizendo assim, cobrirá. Esse cobrirá tem a ver com quem está orando. E por isso ele diz, saiba que se tem um prêmio que você merece, olha bem, a sua fraqueza, você orou em fraqueza, mas não vai ficar só em mim não, hein? Pedro vai explicar isso. Lembra que o Salmo falou que bem-aventurado o pecador que confessou e esses pecados foram cobertos? 1 Pedro 4,8 é o último versículo. 1 Pedro. Quem agiu intercedendo pela pessoa, agiu com o que a Joyce falou? Amor, não é isso? João 15 fala, ninguém tem maior amor do que esse,
De alguém dar a vida pelos seus amigos, não é isso? Sim. Pedro, 4, capítulo 4, 1 Pedro 4. Vamos encerrar com esse versículo. Qual versículo? 8. Isso aí. Podemos ler? Pode ler, pastor. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Na verdade, todos eles estavam citando Davi. Todos eles estavam citando. Olha, o amor vai sempre vencer. Agora eu te pergunto, qual a diferença que tem do fraco que peca diante de Deus para aquele que vive em constância de pecado? Podemos dizer que a diferença dele para outra pessoa, ele está sujeito às mesmas paixões, não é isso, Sandra? Mas um tem amor, o outro não. Sim. Mas uma pessoa pode amar e ter fraqueza de pecar? Sim. Sim. Pode. Exemplo claro, o próprio autor de Salmos. É um Beth, Davi. O homem conseguiu amar a Deus e ao mesmo tempo, de forma infeliz, cobiçar a mulher do seu próximo. Irmãos, também estou citando o fato, não estou encobrindo o pecado. Sim. Cobiçou a mulher do seu próximo, se enrolou e assassinou seu marido, autorizou a morte dele. Por causa dele, por causa de uma mentira, 100 sacerdotes foram, 80 e poucos sacerdotes foram mortos, não foram 100. E uma cidade toda foi destruída, fim da espada. Esse homem vivia em tristeza, sabia? Esse homem conseguiu viver da promessa do reino, conseguiu viver. tirou consequência até para os filhos. Então eu digo para vocês, olha isso também, eu digo para vocês, Davi compreendia o que era. Você sabia que quando Davi mandou contar o povo, e Deus mandou uma praga, porque ele não devia ter contado o povo, ele falou assim, Senhor, esse povo, o povo é inocente, sempre olhando para o povo, olha, eu fui culpado. Agora é interessante que quando Deus falou, vou perdoar você, vai lá e oferece um holocausto na eira de Araúna. Lembra disso? Finalzinho de 2 Samuel? Davi foi lá com a comitiva, para a gente encerrar. E o rei apareceu e Arão, é de paz? É de paz. Olha, eu quero comprar esse campo aqui. Quero comprar esse campo. Lembre-se do sacrifício que foi citado hoje do justo. Que ele não ora, ele se apresenta mesmo sabendo que ele não tem condições de se apresentar diante de Deus. Eu quero comprar esse campo aí para oferecer um holocausto a Deus. Não! Vive o Senhor, que não te venderei, mas te darei. Não. Não oferecerei para o Senhor sacrifícios que não me custem nada. Meu Deus. Entenderam agora? Irmãos, quer viver, sobrepujar suas fraquezas e prosseguir para o reino, permanece o desejo de viver uma vida santa com Deus, mas ao mesmo tempo se apresenta diante dele pelo seu próximo, porque isso é uma prova de amor, e amor é um dom de Deus. Não é dado a qualquer um, não. Se apresenta pelo seu próximo. Reflita com você mesmo, qual parte do seu corpo você seria capaz de dar pelo seu próximo? Meu pai está com 84 anos. Está doente. Claro, 84 anos está no final da vida. Diante do Senhor eu digo para você, se eu tivesse que pedir para Deus e falar assim, Senhor, me leva ao lugar do meu pai, não tem a ver com a bondade, não, assim, de, eu quero ver meu pai vivo, tem a ver com o seguinte, quem que vai ser mais beneficiado? Meu pai que vai ser curado ou eu que Deus ouviu minha oração? Você. Isso! Pensa para onde eu vou, pensa você entender. O menino que você falou do pastor que estava nos braços de... Hein? Igual o menino que estava nos braços do pastor coreano, né? Isso, então, aí, olha só, pensa bem, Deus quando ouve a tua oração, você tem a comprovação de que você é filho e não bastardo. Então entenda isso. A oração do justo tem a ver com o seu próximo e nunca com ele mesmo. Então, pastor, que lida com a igreja, demais irmãos, saiba de uma coisa, que você não consegue botar esse sentimento dentro de você medido.
não estou vivendo isso aqui, não. Você vai ter um dia que Deus vai mostrar se você vive isso ou não. Amor pelo seu próximo. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Eu nunca esqueci a palavra anexikiniastos, inescrutável, incompreensível. Quando ele fala assim, eu conheço Deus, conhece não. Anexikiniastos. É incompreensível, graças a bom Pai. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito seja o teu santo nome. Louvado, glorificado, engrandecido seja aquele que vive e reina para todo sempre. Meu Pai amado, Senhor da glória, nos envergonhamos de chegar diante da sua santidade, da sua santa presença, Pai. Nós confessamos a Ti todos os nossos pecados, nossas fraquezas, que também nos fazem pecar contra Ti, Pai querido. A nossa fragilidade, Pai. Mas te pedimos, Senhor Deus, com perdão dos nossos pecados, que o Senhor olhe para o nosso próximo. Que o Senhor olhe para os meus irmãos aqui, Pai querido. E que, Senhor Deus amado, dentro do meu coração, do coração dos nossos irmãos aqui, dos meus irmãos, Pai, tenha sempre o pensamento não de si próprio, mas do nosso próximo, Pai querido. Que o Senhor ouça a nossa oração quando pedimos pelo nosso próximo, porque é a função da tua igreja, Pai querido. Pai amado, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Diz a tua palavra, Pai. Senhor da glória, Deus bendito, nos sustenta na nossa fraqueza, Pai Santo. Nos conduz por um estado de triunfo, Pai Santo, mas não de sentimentos humanos e terrenos, Pai querido, mas de sentimentos que seremos guardados até o fim da nossa carreira, Pai querido. E que, Senhor Deus amado, quando nos aproximarmos de Ti, Senhor meu Deus, encobre os nossos pecados, Pai Santo. Não olha para a nossa iniquidade, Pai Santo, porque realmente somos dignos de sermos tomados por Ti, mortos, Pai, por causa dos nossos erros, mas o Senhor Jesus Cristo, o Seu sangue, o sangue do Seu Filho amado, nos purifica de todo o pecado, Pai querido. Muito obrigado por tudo, por mais essa escola, em nome de Jesus. Nos despede para os nossos lares, debaixo da Sua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém.